dar margem ao medo. Nós não precisamos ter medo, porque existe um processo elaborado por Deus. Os seus decretos, né, esses decretos que estão hoje aqui, que é um processo de Deus nos levar para Ele. Cedo ou tarde acontece com qualquer pessoa, não tem jeito. E tem. Só tem um jeito, se nós participarmos do arrebatamento. Fora do arrebatamento, o processo é esse. É um decreto de Deus. É uma carruagem que vai nos levar para lá. É complicado porque a gente nasce, né? E a família, quando a pessoa nasce, ela se alegra. Chega o mundo mesmo e vai alegrar a casa por uns tempos, né? E o outro processo, o primeiro processo é da alegria, e o outro processo é o do choro, da perda, da ausência, e que a gente não se acostuma com essas coisas, né? Não se acostuma. A gente se acostuma. Deus sabe fazer todas as coisas, e quem somos nós para modificar, né? Mas a nossa escolha é Jesus, e resistir todas as vezes que nós mostrar o sacrifício que Ele fez do Calvário por nós, e que a nossa doença Ele já levou. Embora a área, mas Ele já levou. Então a gente fica nessa posição. Você já viu aquelas pessoas que tiveram o privilégio de viver muitos anos? Pessoas que na atualidade ainda chegam a 110. Você percebe como é que ele fica? Se Deus não tivesse feito isso que eu estou falando, seria muito triste para nós, né? Porque o nosso corpo ele vai perdendo vigor. Meu pai passou 3 anos, é muito tempo numa cama, sem poder se mover. Muito tempo. Então você vê, o corpo ele não resistia ao tempo. E você fica ali, praticamente vegetando. É melhor ir para trás. Não é não? Calma, tem negócio. O irmão, lá na frente, o irmão. Manuel. Eu tinha pena quando ele cruzava aquele caminho, saía lá, parava na estrada, parava numa coisa, estava olhando, tinha pena dele. Mas quando ele me lembrava dessa coisa, a pena passava. Você vê quando ele parou? Tudo parou? Tudo parou, ele não se locomoveu mais. E a Bíblia chega para nós e diz: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus eterno. Aceitar essas coisas é uma coisa muito assim, para a nossa mente, que ela é frágil, a gente alcançar esses desígnios de Deus, é muito forte, né? Porque a gente não conhece assim. A gente não pensa assim. Mas nós devemos mudar o nosso conceito. Abre o ar. Depois a gente fala um pouquinho. Abre o ar. Cadê a irmã Irena?
Nancy
casa, de para. É. Desliga o microfone, bem. É a caixa. Não, ainda tá. Tá? Essa caixa é manicure. E é o microfone. Amigo presente. Esse microfone aqui eu acho que está bom. Eu disse que vai ter um pouquinho. Está aqui mesmo. E essa sua placa de futebol aberta mesmo? Poxa, que eu quero que ela para mim. Não? Tá. Agora vai ser uma nova energia na rua. Liga aí, bem. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, fez um caminho brilhar para mim. Os males é o livro, é o forte pregador, que me purifica.
e tudo criares para mim. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sublime graça. Ai de nós. Se a graça do Senhor não é estabelecida, que seria de nós? Que seria de mim sem o amor de Deus? Seria de mim sem sua proteção? Seria de mim sem o toque do sangue? E de amor tiver o perdão. Seria de mim sem a sua luz? Seria de mim sem sua proteção? Seria de mim sem o toque do sangue que liberta o homem e tiver o perdão. Não ficou morto ali, morto em casa, ressurreição, deixou vazio o sepulcro, pra preencher meu coração. Deixou vazio o sepulcro, pra preencher meu coração. Eita, sobre me graça, Senhor, que há pecador salvo. Eu sempre fui, mas vejo já. E ele me achou. Eu sei, mas vejo já. Ferido ele me achou. Sublime graça do Senhor, que a pecador salvou. Eu cego, mas vejo já. Perdido ele me achou. Eu cego, mas vejo já. Perdido ele me achou.
Aleluia, aleluia. Santo é teu nome, santo é teu nome, soberano, poderoso Deus, santo é teu nome. Santo é teu nome, santo é teu nome, e soberano, poderoso Deus, santo é teu nome. Soberano, poderoso Deus, santo é teu nome. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém, sou a noiva apaixonada, te esperando para dançar, te esperando para dançar, te esperando para dançar. Vem saltando
bom é louvar. É maravilhoso exaltar o nome do Senhor. Quem é? Jesus. Jesus, o Cristo, o Salvador, o Redentor. Jesus, o homem, o Filho do homem. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Davi. Teve porventura Jesus três pais? Teve. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Davi. Jesus, o Filho do homem. Jesus, como filho de Davi, ele veio reinar no milênio. A Escritura diz que o trono de Davi não ficará sem que Deus levante um para sentar naquele trono e para governar as nações. Esperamos estar lá, como filho de Davi. Como filho de Davi, ele tem que fazer. Na verdade, ele não tem que fazer porque já está feito. Porque tudo que nós vemos aqui já existia antes da fundação do mundo. Antes. Tudo que nós vemos, na sua pré-existência, já existia lá. Quando nós lemos Romanos 8:28, você pode observar que tudo está no passado. Tudo. Ele chamou, ele te conheceu. Tudo é lá. Ele te conheceu, ele te justificou, ele te redimiu. E tudo foi no passado. Nós estamos nessa existência. Porque fomos gerados na mente de Deus. E o projeto de Deus para a nossa existência é de fazer o que está escrito na sua palavra. Sua imagem e a sua semelhança. Por que Deus não fez o filho de Adão, ou seja, o ser humano? Adão significa humano. O ser humano, da mesma maneira que ele fez os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos. Por que a nossa existência tem que ser na semelhança de Deus? Até a criação, embora ela tenha sido gerada nos céus, ela foi estabelecida aqui na terra. Toda a igreja do Deus vivo deseja ir para o céu. Amém. Toda. Ou que ele esteja certo com relação à pregação, ou não. Ela deseja ir para o céu. Mas seria difícil imaginar alguém que não tivesse satisfeito no céu.
Deus fez todo esse projeto de criação, de poder, criou terra, estabeleceu as águas, criou os mares, encheu o mar de peixe no ar que inversa. Apesar dessas multidões que estão aí sobre as nações, é sempre abundante. Árvores para fruto. Ele estabeleceu. Aí depois que ele faz, ele coloca o homem. Ele traz o homem. A maneira física, porque antes ele era um espírito. Então ele modela ali no barro essa característica que nós temos e soprou do espírito de vida naquele corpo. E a Escritura diz que ali o homem se fez alma vivente. Alma vivente. Por que ele separou? E por que ele estabeleceu o homem na terra? Estabelece o homem na terra para depois vir a promessa de uma grande festa que vai haver no seu reino espiritual. E ele simplesmente vem aqui para nos convidar. Fica aqui, não quer não. Um espírito não estava satisfeito no céu. Quando a Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Apocalipse que houve batalha no céu, mas houve batalha no céu, porque existia uma certa liderança lá, que não era a liderança de Miguel, que se levantou contra Deus, e saiu para conquistar. Agora nós temos um Deus que ele é onipotente. Nós temos um Deus que ele é onisciente. E nós temos um Deus que você pode encontrar onde você estiver. Onde você estiver. Ele é onipresente. Você encontra onde você estiver. Quer conversar com ele? Converse com ele do seu jeito. E transforme a sua conversa. Nós temos a condição de orar, né? E nós na oração, nós intercedemos a favor das pessoas. Mas a oração quando você estiver, quando eu estiver, ou qualquer cristão estiver, é uma conversa. Porque quando a gente ora, a gente fala, ele ouve. Mas ele não deixa ele falar. Senhor, e assim nós oramos. Vai, vai na casa do irmão, vai no hospital, vai. Ele vai, se você for. Você porta ele. Porque é muito bom, é muito cômodo para nós chegar numa oração e dizer: Jesus vai fazer aquilo, Jesus vai no hospital, Jesus vai na penitenciária, Jesus vai. Ei, ele só vai se você for. Você percebe? Só vai se você for. Ele vai e você, ele vai com você. Se ele está ali para dentro de nós, ele vai comigo. Amém? Mas quando você senta, ou quando você deita, às vezes, os pensamentos, as orações dele, mas a melhor coisa que você tem que fazer é conversar. Principalmente quando você tem problema.
E você acha que não pode resolver. E também não precisa esticar. Você chega, canta um louvor, adora, ou simplesmente te curva e adora. Como ele sabe todas as coisas, você vai falar da sua necessidade, embora ele saiba da sua necessidade. Como ele fez com aquele servo. Ora, o que é que o servo quer? É dele. Bastimeu. E já que chega para o Bastimeu, o que tu quer? Ele quer que você declare o que você quer. Declare. Ele sabe, mas declara. É a mesma coisa da confissão do nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo é o Senhor para confessar, para declarar, então creio. A pessoa pode até estar no pensamento, mas aí expressão é um registro que dura na eternidade. Você sabe como? Quando você declara, quando você fala, essa onda sonora, ela vai existir para sempre. Para sempre. As ondas sonoras passando por aqui, a imagem passando por aqui. Se você tiver um receptor, se você tiver um rádio, se você tiver uma televisão, você capta a imagem. Mas a tua fala, o teu louvor, a tua declaração, não é captada por esse tipo de onda. Nós temos alguém que recebe, que ouve, que entende. E às vezes nós nos transportamos para tão longe de nós. E ele está tão perto. Tão perto. Paulo diz, olha, como se nós estivéssemos tateando e pudesse tocar. E ele tão perto que ele está. Você pode ter conversar e a melhor maneira. Necessidade. O ponto onde nós somos fracos, as nossas fraquezas, ele sabe. Diga para ele, eu sou fraco nisso aqui. Preciso da tua mão sempre. Nesse ponto da minha vida, nesse pensamento, eu preciso da tua mão sempre. Pai, põe a sua mão e sustenta. E de vez em quando eu tiro um pouquinho para ver se nós estamos preparados para que nós vamos cair na mão toda. Todo o plano de Deus foi feito na existência de Deus. Lá na eternidade. João 17, 24. Proteja sua mente de oração, seu espírito, a sua alma de oração. Não deixe esses pensamentos que vão mudar a pensar que são santas malignas. Você tem um escudo da fé. O escudo da fé é boa coisa. Quem lê? O Evangelho de João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me
Porque tu me has tu me has amado. amado antes da criação do mundo. Está vendo aqui? A pré-existência de Deus. Filho de Deus. Agora, quando nós falamos de filho de Deus, nós imaginamos uma pessoa separada de Deus. Nossa mente ela foi treinada, treinada há muito tempo. Foi treinada há muito tempo para pensarmos em Deus como três pessoas. Como três pessoas. Fomos treinados para isso. E aqui Jesus está dizendo: ei, Pai, os meus filhos têm que estar comigo. Aquele que me deste, quer. E onde eu estiver também, ele esteja comigo. Para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Tu me has amado antes da criação do mundo. O mundo nem existia. Ora, se o mundo não existia, você também não existia. Fisicamente não. Né? E por que a gente pode afirmar isso? Porque você percebe que nós somos tirados do corpo físico, a anatomia foi tirada do barro. E se o mundo não existia, não existia o barro. Mas existia o Espírito. Mas eles tinham o Espírito. Eu vou ver se eu acho aqui um versículo que diria agora bem. João 15. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, que vai enviar Jesus, vos hei de enviar aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio. Você percebe? Pois estivesse comigo desde o princípio, antes da terra ser terra. Que tipo de viajante nós somos? Que estivemos no mais alto dos céus. Fomos transportados para a terra. E quando houve a batalha no céu, e que aqueles espíritos malignos foram expulsos do céu, e onde aqueles espíritos malignos foram colocados, a Bíblia diz que foi das trevas exteriores, ou seja, fora do céu, na terra, porque daquele tempo só existia luz na glória, porque o nosso Deus é a luz eterna, é a luz da vida. Então Deus ele faz essa criação que está hoje aqui ouvindo a palavra dele e coloca num outro planeta, numa outra dimensão, para poder cuidar dela, dessa criação, para poder cuidar dela. E como ele cuida de nós. Nossa porção diária, nossa água diária, nosso alimento diário.
Vê? Ele cuida de nós. Deus cuida. Então eu vou falar disso. Deus cuida de nós. Então, tudo isso estava na pré-existência. Deus sabia e sabe de tudo que o aniversário dele faz. O imagino até. Nós vemos na terra toda essa desgraça, porque a unção da atmosfera do ar, das potestades do ar, ainda não foram retiradas. Ainda não foram retiradas dessa atmosfera. Lembra da oração de Daniel? Que ele orava e a oração dele não passava. Porque o rei da Pérsia não deixava, ele falou do rei da Pérsia uma cirurgia a Satanás, não deixava passar. E há 21 dias ele orava. E às vezes nós oramos pedindo uma coisa a Deus e demora. E muitas vezes ele tem dado resposta já há muito tempo. No dia que Daniel se curvou e pediu e conversou com Deus, a resposta já estava vindo. Mas não conseguia passar pelo príncipe das potestades. Quem veio para abrir caminho? O mesmo que conquistou a batalha do céu, vem Miguel. Amém. Miguel, ele desceu lá e eu vencer ele nessa atmosfera. E quando ele é lançado, Deus diz: ai da terra. Porque infelizmente ele foi lançado e ele entrou nessa dimensão terrestre. E ele não sabia, fala de Satanás, ele não sabia que Deus estabeleceria. E a coisa que ele viu, que quando Deus estabeleceu, ele trouxe seus filhos na terra. Aquele espírito, aquele querubim, ele ficou assim, de uma maneira assim, impressionado. Porque ele viu na terra os filhos de Deus na imagem de Deus e na sua semelhança. Vê? Na imagem de Deus e na sua semelhança. Olha, se ele não venceu um, ele vai vencer esse exército vermelho que Deus estabeleceu aqui na terra. Só se a unção não estiver sobre o exército vermelho. A propósito, falando da unção, se não tiver unção do exército vermelho, veja o que está acontecendo em Israel. Veja o que está acontecendo em Israel. Agora, a festa que eles estão fazendo lá pelo acordo de paz. Desse tudo. Pelo acordo de paz, eles estão dançando e dizendo: nosso povo voltou. E o povo, ele voltou porque Ramás trouxe, devolveu aquele povo que ele sequestrou e matou, os corpos. E Deus não gosta de morrer fora da sua terra natal. Vê? Nós morremos daqui para entrar na nossa terra natal. Nós somos estrangeiros. Nós temos um lar.
Não é aqui. Ou vai por isso que sempre. Mas não é aqui. Meu lado não é aqui. Se você é filho de Deus, o seu lado também não é aqui. Ele está só nos treinando aqui, nos educando aqui, para que nós, quando entrarmos no reino da sua glória, já estamos treinados por Ele. Vê? Por Ele. Porque a maneira de viver lá é tão diferente. E o treinamento começa aqui. Quando Deus estabelece seus filhos aqui, porque Ele já tinha criado a terra, então os corpos dos filhos estavam na terra. A água cobria toda a face da terra. As sementes que nos alimentam hoje já estavam na terra, estavam cobertas pelas águas. Nossos corpos estavam cobertos pelas águas. Então o Espírito vem, paira sobre a face das águas e contempla. A Bíblia diz: a minha fé sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia. E quando Deus disse: haja luz, o logos que saiu de Deus, o verbo que saiu de Deus, o pensamento que saiu de Deus, acendeu, projetou essa luz. Essa é a luz perfeita. Quem está em treva e percebe que a luz raiou, certamente ele quer sair das trevas e vir para a luz. Ou não é assim? Vir para a luz. Essa mesma coisa aconteceu com o querubim e com os anjos que ele enganou. Mesma coisa. Com os anos que ele enganou. Agora Deus, sabendo que Satanás ia fazer todo esse destroço, por que ele deixou Satanás conquistar a terça parte dos anjos? Por quê? É mais fácil pegar esse Satanás e botar ele ali na cabeça. Fica aí, como ele vai fazer? A profecia é que ele vai ser preso. A profecia é que ele vai ser aniquilado. Ele vai deixar de existir. É a profecia. A profecia é que os filhos de Deus nunca mais serão perturbados. É a profecia. Porque existe um perturbador. E esse perturbador é o diabo. Esse perturbador é o diabo. Ele tem a arte da perturbação para roubar a nossa paz. Se parou. Para roubar a nossa paz. Então ele vem das trevas, o adversário, e Deus deixou ele, para não esquecer isso, Deus deixou ele conquistar. Por que Deus deixou ele conquistar? Porque ele tinha outros animais que já tinham o mesmo sentimento de luz dela. E Deus simplesmente parou. Porque Deus não aceita uma adoração forçada.
Não adianta você forçar alguém para ser corrida, não adianta, porque ele vai sentar aqui um pouco e a mente dele vai estar longe, a mente dela vai estar longe. O corpo está presente, mas é como se o espírito não tivesse. Eu não aceito a atração forçada. E Deus sabia que a terça parte já tinha sido contaminada por ele. E Deus parou no seu trono e disse: deixa ele conquistar. Depois que ele conquista, essa semente ruim é projetada para fora. E ele fica com os anjos, que até hoje o adoram. Da mesma maneira que Cristo adora. Que nós devemos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Não é mais simplesmente no tempo. Onde você estiver, adora o Senhor. Adora o Senhor. Então, quando ele vem, ele chega, ele vê uma nova criação. Uma nova criação. De filhos e de filhas de Deus. E agora ele vai lá, ele enganou os olhos, agora ele veio, viu aquela criação e disse: eu vou perder essa criação. O que é que Deus deixa? Te perder. Por que Deus deixa? No capítulo 13 de Mateus está a resposta, para quem não conheceu. Então vamos continuar com esse estudo na próxima escola, porque tem muito que a gente vê. Amém? Amém. Já é 12? Já é 12? Não. 11h58. 11? E 58. 58. 2 minutos para o vamos cantar um louvor, já de vamos continuar com isso aqui no próximo domingo, amém? Amém. Nós precisamos entrar nessa eternidade. Amém. Precisamos. Nós temos um Deus eterno e nós precisamos ver o que fez na eternidade. E como ele nos dimensionou para vir para cá, para depois fazer o que a gente retorne à eternidade. Amém? Amém. Oh, obrigado a Jesus. Ativou massa assim, deu visões, ficando em provas incandescentes, esfriando em chuva, jogados fora. Foi os que se desprenderam da luz do mesmo Deus. Era esse o plano da vida, que no princípio aconteceu. No princípio era o Verbo, e o e nada
vos tomarei o que ele faria de uma forma de darei no princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio o verbo era a palavra e na palavra estava Deus. E Deus te viu a campo, em pecado na escravidão. O Criador não te lembrava, vagava sem direção. Mas foi Deus que te escolheu. Nas trevas a luz resplandeceu, te iluminou com a palavra, em que a vida renasceu. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio o verbo era a palavra e na palavra estava Deus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. No princípio o verbo era a palavra e na palavra estava Deus. Bata a palma pra Jesus. Pai Santo Jesus, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, esta manhã, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. E nós podemos, Senhor, estar de pé. E de pé, Senhor, e te adorarmos, Senhor. Ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo primeiro dia, Senhor, da semana, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. E nós entramos, Senhor, na tua presença. Ó Deus. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, que aqui se encontra, Deus. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, Senhor, porque tuas mãos, Senhor, são potentes para sustentá-lo, Deus. Se há enfermidade, Senhor, no meio do teu povo, Senhor. Ó Deus, nós o repreendemos, Senhor, toda força maligna, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Que elas venham, Senhor, cair por terra, Senhor, e reconhecer, Senhor, o poder que há neste nome, Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por nós podermos caminhar, Deus. Obrigado por podermos falar, Senhor, e apalpar, Senhor. Obrigado por podermos ver, Senhor. Sabemos que é dádiva do Senhor que tem nos dado, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e nos abençoa, Senhor, no decorrer, Senhor, da semana, Deus. Que o teu Espírito, Senhor, possa estar, Senhor, sobre nós, ó Deus. E o Senhor possa ter o domínio, Senhor, sobre nós, Senhor. Mesmo, Senhor, quando nós sairmos, Senhor, dessa atmosfera, Senhor. Que a tua proteção, Senhor, esteja sobre nós, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, esta manhã. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E amém.